Os tecidos são encontrados apenas em indivíduos pluricelulares. A explicação que se dá pelo fato do tecido ser formado por união de célula. Pense, como encontramos a união de células em indivíduos unicelulares? Se ele só tem uma célula, ele não vai ter tecido. O tecido é formado por células. Vamos ver mais estrutura? Então, assim como as células, cada tecido possui uma função específica. Sendo assim, um grupo de células presentes no sangue formarão um tecido sanguíneo. As células nervosas são chamadas de neurônio e as células glia formam tecido nervoso. E assim acontecerão em todas as células. Aqui nós temos a imagem de um órgão, que se chama estômago. E para formar esse órgão, ele tem que ter um tecido. E nós temos vários tipos de tecido. Nesse tecido aqui que forma o estômago, é o tecido muscular. Observe na imagem anterior várias fibras musculares de células musculares, formando o tecido presente no estômago. Então, qual é o nome do tecido que está presente no estômago? Tecido muscular. Abaixo nós temos uma imagem que podemos ver dois tipos de tecido vegetais, o xilema e floema. O primeiro é um tecido que conduz a seiva bruta, que fica no caule, e os sais minerais. Enquanto o segundo é um tecido que leva a seiva elaborada, que é o açúcar, a glicose, produzindo a fotossíntese, que vai para as folhas. Quer dizer, então, que as folhas, o caule e a raiz também têm células, E como forma o órgão? Na imagem anterior, você percebeu que tecido sendo formado pela união de células. Vale informar que para isso as células devem possuir a mesma função. Vamos ver os órgãos. Órgãos é uma sequência natural. Órgãos se formam a partir de união de tecidos. Tecido se forma com união de células e órgão com união de tecido. Podemos perceber isso de maneira mais clara observando a seguinte imagem. O autor continua mostrando o estômago, Aqui nós temos tecido muscular, estriado, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido sanguíneo e tecido epitelial. Tudo isso formando um órgão. Qual outro órgão do corpo humano que a gente pode citar? Coração, pulmão, o fígado. Quando apresentamos um órgão como o estômago, também temos a ideia dessa relação entre os tecidos. Vamos falar agora de sistema. Novamente, utilizaremos o estômago para nos ajudar a definir o que é tecido. Vamos lá. Nos alimentamos, engolimos a comida e ao descer, ela cai no estômago. Lá o alimento é digerido e transformado para seguir seu caminho. Assim, fica mais claro de entendermos o motivo do estômago não estar sozinho e o motivo das suas funções. A comida vem de onde? Entra pela boca e em seguida ela vai para qual lugar? Ela desce pelo esôfago, faringe, e as três parecem antes do estômago. Tem o fígado, o intestino delgado, o pâncreas, o intestino grosso. Este último participa das ações posteriores às ações estomacais. Perceba a participação do conjunto de órgãos com objetivo comum, alimentação, digestão e absorção de nutrientes. Quando temos os órgãos, um conjunto participando... o conjunto de órgãos forma o sistema. Nós temos sistema digestório, sistema digestivo e digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema urinário. Esses aqui são todos formados de órgãos e tecidos e células. Essa sequência, célula, tecido, órgãos e sistema estudada nessa aula, se refere à organização geral dos seres vivos. Se lá na prova a gente perguntar assim, como é formada a organização geral dos seres vivos?
célula, tecido, órgãos e sistemas. Tá bom? Entenderam? Muito bem. Faça as coisas o mais simples que puder, porém, não se restrinja às mais simples. Faça as coisas de forma simples e objetiva, porém não deixe de lado a qualidade, né? A gente está tendo aula online. Muitas das vezes não tem imagem, né? A gente está falando, lendo, dando explicação oral, não temos figura, não temos slides, mas não deixa de ter qualidade, né? Nós temos o nosso livro para nos apoiar e a sabedoria, né? Exemplificação, porque vocês têm uma gama de conhecimento. Tudo que eu estou falando aqui, vocês estão refletindo dentro de vocês e lembrando do que nós temos, né? Então, na página 9, nós começamos o nosso exercício. Marque V para verdadeiro e F para as frases falsas. Número 2. Com relação à proteção do material genético, como os seres vivos podem ser classificados? Isso, procariontes e eucariontes. Os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. E o que significa, tá? O que significa? Se você dizer assim, o ser vivo é pluricelular. O que significa pluricelular? 4. O que são organelas? Dê exemplo de organelas. 5. Dê as funções das organelas que você citou no exercício anterior. Ele está pedindo para você dar exemplo de organelas. Pode dar de uma só. Agora, você vai dizer o quê? Vai dar a função dessa organela que você deu exemplo lá. Número 6. Quais são as estruturas e organelas encontradas nas células vegetais que não são observadas nas células animais, né? 7. Descubra qual indivíduo está sendo abordado no texto abaixo. Após dias de estudo, o pesquisador conseguiu identificar a ausência de uma proteção do material genético de um indivíduo. Por outro lado, ele conseguiu registrar a presença de parede celular. Qual ser vivo o pesquisador havia estudado? Justifica a sua resposta. Número 8. Como podemos justificar a formação de um sistema a partir de certos órgãos? Como podemos justificar a formação de um sistema a partir de certos órgãos? Sabemos que o sistema é formado por união de órgãos. Será essa a resposta? Nós temos aqui a nossa personalidade. Marie-François Xavier Bichot foi um importante médico francês que viveu entre 1771 e 1802. Bichot viveu relativamente pouco, mas suas observações aprofundaram os estudos da anatomia humana, principalmente a de que os tecidos formam os órgãos. Olha que lindo, né? Pessoa bem antigo, né, gente? 1802. Eu não era nascida não, tá? Então tá bom. Deus te abençoe. Estude bastante, curte bem esse 5º ano, que a gente está próximo já a chegar ao 6º ano. Hoje eu vi a mãe de um aluno colocando lá, vamos para a aula online, rumo ao 6º ano. É isso aí, vamos estudar, rumo ao 6º ano. Deus abençoe.